Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobu, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de série, né, que eu assisti. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês é que, se puderem e quiserem, né, também me sigam nas minhas redes sociais, né, como Facebook, Instagram, Kawaii e TikTok. E também, né, que assistam o vídeo, né, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e aumentar minhas horas assistidas, né, porque você assistindo do começo ao fim e na velocidade normal vai me ajudar bastante. Então vamos para o vídeo. Essa série, né, do Senna, ela vai contar um pouco, né, sobre como foi a vida dele, né, antes de ser um piloto de Fórmula 1, né, e até um pouco depois, né, onde vai mostrar, né, que ele no kart, né, ele já era muito bom, ele já pilotava muito bem, né. A primeira cena, na verdade, do filme, da série, né, é o acidente dele, né, naquela impressão do que a gente sabendo o que vai acontecer no futuro, né, um acidente onde ele morre. Só que vai mostrar, né, que ele já sonhava em ser piloto, né, ele pegava nos carros e ficava fingindo, né, fazendo vrum vrum nos carros, né, e ele também correu, né, com kart, né. E outra coisa que mostrou também, né, que ele corria, né, muito bem, né, com kart na chuva, que sempre quando estava chovendo, né, ele teve dificuldades na chuva primeiramente, né, e ele treinou muito para isso, né, tanto que ele tinha que fazer 80, 90 voltas por dia, né, treinando como ele conseguir se sair bem, né, nas chuvas. Mas isso fazia, né, com que ele teve uma vez que ele faltou na escola, né. Então ele teve uma corrida, né, que tinha aqui no Brasil, que ele seria o campeão, né. Ele seria o campeão, mas o que aconteceu foi que mudaram as regras, né, na última rodada, que o que vencesse a penúltima volta, quando tivesse empate, né, nas regras, ele seria o campeão, mas quando tivesse empate, quem estivesse liderando, né, na penúltima volta, seria o campeão. E como não foi ele que estava liderando, ele acabou perdendo, né, até ele quis ir brigar, né, só que o pai dele falou, né, você já mostrou nas pistas que você foi o melhor, então não precisa você ir brigar lá com eles. Então ele ganhou, né, uma proposta, né, de correr numa Fórmula Ford, acho que era Fórmula Ford, só que ele tinha que ir, né, para a Inglaterra. E uma coisa, né, que muita gente falava, né, que ele não tinha ganhado dinheiro ainda, né, com essas coisas de corrida, mesmo ele sendo muito bom, né, e ele tinha que trabalhar, né, na autopeça do seu pai. Só que ele decidiu, né, que queria, né, correr atrás desse sonho, né. Então ele iria, né, para tentar, né, essa corrida. Então ele ia vender o carro do pai dele para poder bancar a viagem, bancar algumas coisas, né. E depois disso ele iria, né, tentar fazer essa tentativa. E como ele era casado, né, com uma Lilian, acho que era Lilian o nome dela, ela iria passar um ano com ele, né, e depois eles voltariam para o Brasil. E até foi mostrado, né, que ela ficava fazendo, né, vários planos para o futuro, junto com ele e tal, de ter uma casa grande, vários filhos, entre outras coisas. E ele só pensando na corrida, né, ele pensando no argentino, né, que era o patrocínio, o companheiro dele de equipe, né, que ele falou que pelo menos contra ele tinha que ser melhor, porque eles corriam com carros iguais, né. E teve até um tempo que eles brigaram, né, um pouco, porque o argentino jogava meio que sujo contra ele, né, e falava que era melhor piloto que ele, né, só que na verdade não era, né, porque ele meio que jogava sujo para conseguir passar por ele, né. E então ele conseguiu, né, ser campeão dessa Fórmula Ford. E muita gente falou, né, que ela falou que a mulher dele falava, né, que só iam ganhar correr esse ano, depois voltar pro Brasil, né. E até uma repórter falou pra ele, né, pra ela, depois que ele ganhar esse título, ele não vai querer parar de correr, vai vir proposta, vai vir tudo, né. E ele não... E foi dito e feito, né, ele ganhou, voltou pro Brasil, né, só que estava pensando, trabalhando na autopeças e pensando, né, nas corridas. Então, né, ele foi convidado, né, para participar da Fórmula 3. Só que ele estava pensando em ir, né? Só que conversando com a sua esposa, né? Ela falou que não iria, né? Que não queria voltar para Inglaterra, que ela queria ficar no Brasil. E tipo, a série, né? Desde o começo já dá um ar, né? Que ele é sempre
tipo, injustiçados, né? São muito contra ele, né? Por ele ser brasileiro, por alguma coisa assim, né? Ele sempre tem uma... Os europeus fazem alguma coisa atrás, né? Por ele. Então, né? Ele vai para essa Fórmula 3 e vai sem a esposa, né? Ele se dá muito bem nessa Fórmula 3, né? Só que o que acontece é que quando ele tá precisando de algumas vitórias, só mais uma vitória, né, para ser campeão, acontece que tem um cara, né, que parece que é um alemão, que ele é muito bom e tem um motor melhor que o dele, né? E até a mãe dele fala, né, que vai para lá, né? Aí fala assim, mas o problema dele é o motor. Mas ele falou, não, é porque mas ele é melhor piloto, né? Só que o motor do outro era melhor. E ele só precisava de mais uma vitória, né? Então os parceiros de equipe dele, né, conseguem, né, um motor melhor para ele, e ele consegue essa última vitória, né, e consegue ser o campeão, né, da Fórmula 3. E isso tudo, né, a sua mãe foi passar junto com ele, e ele também recebeu, né, um papel de divórcio. E como a esposa não quis seguir ele, né, ele acabou sendo divorciado, né? Só que ele pensou, né, que com esse título da Fórmula 3 iriam aparecer, né, inúmeras pessoas querendo, né, contratar ele, né? Só que o que aconteceu foi que muita gente chamou ele, né, só para ser piloto de teste. E ele não queria, né, ser mais piloto de teste, né? Ele queria entrar na Fórmula 1 para ser piloto de corrida. E a única equipe, né, que chamou ele foi a Toleman, que era uma equipe pequena, né, e que não tinha um dos melhores carros, né, e nunca tinha conseguido, né, uma vitória, né, na Fórmula 1. Então, né, ele falou que era a única chance, né, ia ter que voltar para o Brasil. A única pessoa que se interessou foi uma pequena, né? E foi quando a mãe dele fala assim: essa equipe, o carro é ruim e a equipe nunca conseguiu uma vitória, mas com um piloto bom como você, será que ela não consegue? Então ele decidiu, né, aceitar a proposta da equipe da Toleman. E ele conta até pro pai dele, né, que ele foi para essa equipe, né, pra Toleman, e até fala, né, que não é um carro muito bom, só que ele falou, né, que já tinha conseguido um 13º, 16º lugar, né, e que estavam melhorando, até porque essa equipe, né, o cara fazia o seu motor em casa, né, era um engenheiro que tinha essa equipe, que ele mesmo construía o seu motor, né. Mas falou que estava melhorando um pouco, né, já tinha um bloco de alumínio, não sei o que mais lá, umas coisas técnicas que a gente não entende. Então, né, ele decidiu que ia participar. E então, né, ele começou a correr, né, conseguiu melhores, né, colocações. E ele, até um dia, né, que ele estava em primeiro, numa corrida muito louca, né, que ele estava em primeiro lugar. E ele estava chovendo pra caramba, né, e como ele já tinha treinado pra caramba na chuva, né, pra poder ser um bom corredor na chuva, porque ele tinha deficiência, né, na chuva, ele conseguiu, né, essa colocação boa, estava em segundo lugar, só que aí, quando viram, né, que ele iria ganhar, né, essa corrida, botaram ele para acabar a corrida por causa da chuva. E ele acabou ficando em segundo lugar, né? Ele até pensou que estava em primeiro, só que na verdade ele estava em segundo, né? Porque, não, na verdade ele ultrapassou, né? E ficou em primeiro, só que a corrida tinha sido finalizada antes, né? Então acabou que ele ficou em segundo, né? Mas ele ficou triste, né? Porque pensava que estava em primeiro, só que o que aconteceu, né? É que tipo, tinha sido a melhor posição que ele já tinha pegado, né? Tanto ele como a equipe dele, né? Então ele acabou, né, ficando muito feliz, né, pela colocação que ele conseguiu. E depois disso, ele foi para uma melhor, né, que foi para Lotus. E também já tivemos, né, uma conversa dele quando ele estava, né, com os japoneses, né, que queriam contratar ele, né, porque queriam que ele corresse, né, na McLaren Honda, né, com motor Honda. Então, né, ele foi correr, né, com o seu rival, né, que é o Alain Prost. E os dois teriam o mesmo carro, né, e fariam parte da mesma equipe. E com eles dois juntos, né, até mostra um pouco, né, como começou a amizade dele com o Galvão Bueno, né, o Galvão Bueno dando dica, falando para ele, né, até falando que o Brasil estava passando por um momento muito difícil, né, que seria uma alegria para os brasileiros, né. E então ele consegue, né, seu primeiro título mundial, né, que foi, né, com o McLaren Honda, né, ao lado do seu rival, né, o Alain Prost. Mas aí ele conseguiu esse primeiro título, né, e o Brasil todo ficou feliz, né, dele ter sido, né, campeão, né, da Fórmula 1. E parece que tinha muitos anos, né, que ele não tinha conseguido, que o Brasil não tinha um campeão, né, e acabou que ele voltou, né, a ser campeão pelo Brasil. E depois disso, né, que ele é campeão, ele vem, né, para o Brasil, né, para, tipo, curtir seu título, né, sabendo que ali foi o povo que mais torceu por ele, né, foi o povo, né, brasileiro.
Então ele vem, né, comemorar seu título, né, e passar suas férias, né, aqui no Brasil. E no aeroporto, né, quando ele chega, né, tem um movimento ali, né, de muita gente para esperar ele, né? Só que do outro lado também tem muita gente esperando, né, outra pessoa. E quem é essa pessoa, né? É a Xuxa, que que no tempo, né, era conhecida como Rainha dos Baixinhos, né, e era quem comandava, né, os programas, né, de manhã da Globo, né, era uma das apresentadoras, né, uma das maiores apresentadoras que tinha na Globo, né. Então, né, eles se olham, né, um lembra do outro, conhece o outro, um das pistas de outro da televisão. Então, passa que ele vai para o programa, né, o show da Xuxa, né, se apresentar lá. E até mostra, né, que ele dali mesmo eles já começam a namorar, né, se beijam ali atrás e tal, saem, né, e vira, né, um casal que o Brasil todo não gosta, né, porque basicamente era uma pessoa que no esporte, né, tava na frente ali de todas as outras pessoas, né, e o outro, né, que era a apresentadora, né, mais famosa do Brasil. Então, basicamente eram duas pessoas, né, super famosas, né, que estavam namorando. Só que mostra, né, que eles estavam muito apaixonados, né, um pelo outro. Até mostra, eu achei bastante engraçado, né, que a Angélica, ou que a Xuxa foi na casa conhecer os pais, né, do Ayrton. E quando elas foram conhecer os pais do Ayrton, o pai dele falou: você não é aquela menina da TV? A Angélica falou: não, a Angélica vai de táxi, né, e eu vou de McLaren. Eu achei até engraçado que ela falou isso, né, que até dizem, né, que elas tinham uma treta, né, no tempo, a Angélica com a Xuxa. Então, né, a gente viu que enquanto aconteceu esse romance, acontecia que nenhum nem outro, né, focava direito, né, na sua carreira, porque o Senna ficava pensando em quando ia poder ver ela, né, porque eles passaram um ano, 2 anos e pouco namorando, né, e 2 anos e pouco se encontrando sem estar namorando. Foi quase uns 5 anos nisso aí. Só que nesse meio, né, eles passavam 2 meses sem ver, 3 meses sem se ver, né, porque ele estava de corrida em corrida e ela estava de programa em programa, e também, né, tinha os shows, né, os sábados e domingos, então era bem difícil eles se encontrarem, né. Então aconteceu, né, que ele teve uma corrida, né, que ele foi desclassificado porque ele deu uma entrada perigosa, e ela também estava ganhando um prêmio, né, nos Estados Unidos, e nenhum pôde apoiar o outro, né, nem ele pôde apoiar ela no seu prêmio, e nem ela apoiar ele, né, no momento difícil que ele passou, né, de desclassificação. Então, né, o que a gente vê é que então, né, eles decidem terminar, né, acabam terminando, e por mais, né, por ela, né, do que por ele. Porque por ele que eles continuavam, né, e iriam, né, ver quando fosse, né, possível, né, eles voltassem, né, porque o que iria acontecer se fosse normalmente, né, era um dos dois ter que largar a carreira, né, para ficar com o outro. Só que era muito difícil isso acontecer, né, porque ela era a pessoa mais famosa do Brasil, em shows, em tudo, em televisão, e ele era um dos melhores pilotos, né, não tinha como nenhum largar, né, a carreira para ficar com o outro. E então, né, ele perde, né, esse prêmio desse ano, né. Só que aí ele volta, né, a ser campeão, né, nos anos 90. Isso também mostra, né, que ele foi bicampeão, né, com muita dificuldade, né, e também que ele mudou, né, de esquadrilha, né, e aí foi para a Williams, né. E em meio, né, a todas essas tretas, ele também foi, né, campeão em 91, né. E ele já estava, aí ele passou 2 anos, né, sem ser campeão, 92 e 93, né, e foi aí que ele mudou para o Williams, né, onde ele decidiu, né, que mudou de equipe, né, para ver se ele voltava, né, a ser campeão. E foi aí, né, que ele também mostra, né, que ele conheceu a Adriane Galisteu, né, que era uma menina que fotografava, né, como modelo, e também trabalhava, né, segurando guarda-chuvas lá nos autódromos e tal. E ele começou, né, um namoro com ela, né, foi perto, ela que foi a viúva, né, foi mais próximo da morte, foi com ele, né, e teve algumas coisas, né, que aconteceram, né, antes da corrida. Que foi, né, que foi o acidente do Rubinho Barrichello, né, que o Rubinho Barrichello, ele já estava, né, na Fórmula 1, e ele aconteceu um acidente com ele, né, que ele ficou bem ruim. E teve também um acidente, né, que um gringo, né, morreu na pista, e até ele e o Schumacher, né, que no tempo também era um dos que estavam no auge ali, tanto o Schumacher como o Senna, né, eles estavam no auge, e
eles desistiram dessa corrida, né, nesse dia, porque, né, o cara tinha morrido. Então, né, tava um clima bem tenso, né, pra essa corrida, porque a corrida não foi cancelada, né, e todo mundo ia ter que correr. Que ele se sentiu mal, né, não queria correr lá, né, só que de última hora decidiu que iria correr. E isso fez, né, com que ele corresse lá, né, e nessa última volta, no prêmio de 94, onde ele acabou batendo, né. Dá pra ver que na curva ele sobra, né, e vai direto e bate muito forte mesmo. E até a gente vê que o Galvão Bueno, que tá narrando, né, que era o narrador oficial da Fórmula 1, ele fala, né, Senna bateu forte, e depois fala Senna bateu muito forte, porque ele tava tentando se controlar ainda para não conseguia falar nada e também não conseguia ficar em silêncio por causa do trabalho dele, porque ele e o Senna, né, eram amigos, né, eles eram bem amigos. E depois disso, né, nós temos a confirmação, né, que o Senna morreu. Então a gente vê todo mundo triste, né, a família dele triste, a gente vê a Xuxa triste, a gente vê o Galvão triste, né, e a gente vê que ele foi enterrado, né, com todas as honrarias, né, honrarias que só chefes de estado recebiam aqui no Brasil, né, ele acabou recebendo, né, honrarias como se fosse um chefe de estado. E foi assim, né, que acabou a série, né, e também a parte da história dele ali. E é uma produção, né? Foi a produção mais cara da Netflix Brasil, né? Em história, tipo assim, eu não achei tão interessante como estavam falando, né? Porque estavam se vendendo como uma série basicamente perfeita, né? Mas tem uma produção muito boa, né? Também quando eu vi aquele cenário da Xuxa, do show da Xuxa, igualzinho, né? Do que era, eu achei muito bom, né? Mas é uma série muito boa, né? Pra quem não era da época, ver tudo que aconteceu, né? No tempo. E pra quem era da época, né? Bater aquela nostalgia e ver, né, tudo que foi aconteceu. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Dai jogo.